Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Uro. Eu sou Simone Santos e é um prazer estar de volta a esse espaço de informação e troca tão importante, sempre ao lado do Dr. Deusdedit Cortes Neto e Dr. Luiz Felipe Brandão. É uma coincidência especial retornar ao podcast justamente para fazer um episódio dedicado à saúde feminina. E para enriquecer ainda mais a nossa conversa, contamos hoje e também no próximo episódio com a presença da doutora Isabel Feitosa, urologista. Bom, férias, calor, praia, piscina e junto com tudo isso, algumas doenças acabam aparecendo com mais frequência. No episódio de hoje, vamos falar sobre as mais comuns, como prevenir e, claro, também como tratar. Não esquece de deixar sua curtida, claro, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar dele. E vamos lá, para a gente não perder tempo, eu vou passar a palavra ao Dr. Luiz, que vai dar as boas-vindas à doutora Isabel, e já vamos começar nosso bate-papo. Dr. Luiz. Maravilha. Não, antes de dar boas-vindas para a doutora Isabel, eu quero dar boas-vindas aos nossos espectadores, né? Estamos de volta depois das férias, depois de descanso, e sempre trazendo coisa nova. Esse ano eu espero que seja um ano bom, né? De gravações, com muito conteúdo, muita dinâmica. E não esqueçam de seguir a gente no Fala Uro _podcast no Instagram e também no YouTube. Doutora Isa, pessoa serena, calma, uma excelente profissional, está aqui com a gente para falar um pouco de urologia feminina, aquela dúvida eterna, né, de mulher passa no uro? Passa no uro. Temos a doutora Isa, que é a nossa referência de atendimento urológico à mulher, atendimento à bexiga, atendimento de moléstias da pele, da região genital e tudo mais. Doutora Isa, é um prazer tê-la conosco e vamos conversar sobre muita coisa aí, né? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu já trabalho com vocês há algum tempo e fico extremamente feliz porque eu acompanho esse podcast desde o ano passado e no fundo eu queria vir aqui. Eu agradeço o convite e estou aqui para ajudar a esclarecer o que for necessário dentro dessa saúde feminina. Joia. Posso falar agora? Por favor. Isa, ótimo ter você aqui, muito bom. E que bom que a gente está começando de novo, né? Mais um ano do Fala Uro, nesse verãozão, falando de doenças do verão. Agora um esquema 2x2 aqui, 2 mulheres, 2 homens. Simone de volta com a gente, né, Simone? Vamos lá. Luiz, o que a gente vai começar a falar? Acho que o tema de hoje é um tema bem interessante, muito importante, muito incidente e muito recorrente. Vamos falar de doenças do verão. Aquela coceira que tem ali na região genital, aquela mancha avermelhada, aquela mancha branca. Vamos conversar um pouco sobre candidíase e algumas outras doenças. Isa, explica pra gente por que essas doenças são tão comuns no verão. Por que ela está associada com essa época do ano? Na verdade, se a gente for dizer assim, a candidíase ela está unicamente presente nas mulheres, não, ela está presente nas mulheres e nos homens, né? A pele, ela tem uma situação que a gente chama de simbiose, né? Onde as bactérias ali presentes, os fungos, os vírus, eles estão em harmonia. É como se fosse um ambiente onde todo mundo sobrevive bem, tá? Cada um respeitando o seu espaço. E aí, numa situação como o calor excessivo, né, e a roupa molhada, ela pode criar um ambiente favorável para que um desses patógenos, né, ele se manifeste com mais, ele se prolifere com mais intensidade. Então, a umidade e o calor, ela favorece o surgimento do fungo, tanto no homem como na mulher, tá? Só que a mulher, por exemplo, ela tem um ambiente também, que é a vagina, um ambiente que cria algumas situações até um pouco mais favoráveis. Eu até falo para o paciente nessas horas, né, quando ele vem, o fungo, não necessariamente a cândida, não necessariamente você pulou a cerca, tá traindo a esposa, né? Porque vem sempre essa preocupação. Aí eu falo assim, cara, se você deixar um queijo aqui em cima da mesa, no dia seguinte vai ter bolor em cima.
Então o fungo ele vem, ele aparece, ele está por aqui. Basta saber se ele vai ser mais forte ou não naquele momento. E uma das coisas que favorece, por exemplo, é a queda da imunidade. E a gente vê que nessa época do ano, o que você faz? Você comemora, você bebe, você dorme tarde. Você exposição longa ao calor, ao sol. Tudo isso. E são 3 coisas que eu falo que tá dentro da cueca ou dentro da calcinha, né? Que é o calor, a umidade e a escuridão. Que é o sistema perfeito para o fungo se reproduzir, né? O próprio fungo. A presença do fungo. E isso é uma coisa que os pacientes perguntam pra gente, né? É a história do candidíase, é DST, é doença sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível, né? Então a gente sempre comenta que a cândida tá lá na região, tanto genital masculina quanto feminina. Só que naquele esquema de simbiose que a Isa já falou aqui, né? Então quando você tem um distúrbio dessa simbiose, essa cândida aumenta. E às vezes no próprio casal, se um tem num momento e o outro não tem, na hora da relação sexual, o que acontece? Apesar de não ser doença sexualmente transmissível, mas aumenta a quantidade de fungos para o outro. E cada um tem o seu limiar de quantidade que aceita de simbiose do fungo. Às vezes uma quantidade X de fungos para uma pessoa não vai ter problema. Para outra já vai dar sintoma. Quais são os sintomas, Isa? O que os pacientes sentem para dizer assim, puxa, quando procurar que eu tenho candidíase? Tá estranho, né? Tá estranho. Esquisito. Geralmente, a cândida, ela produz uma secreção esbranquiçada, né? A cândida, ela adora um pH alcalino, né? Então, essa região, ela fica com uma característica diferente, a pele fica avermelhada, às vezes fica mais sensível, porque ele está agredindo ali a superfície da pele, né? E a coceira, que é o preponderante, principalmente a mulher, né, ela sente, e interessante você falar, Deusdete, que às vezes na relação um passa para o outro, às vezes a mulher, ela tem uma certa quantidade, ela tá com um pouco de candidíase, mas não tá tão intensa, e na relação sexual ela também percebe que às vezes o pênis fica, né, mais sujo, com uma secreção esbranquiçada, e começa a ter, ai meu Deus, é alguma DST, alguma coisa grave. Não, gente, às vezes é da situação ali, às vezes até do ciclo menstrual da mulher, que mudou um pouquinho esse pH, e aí ela foi mais para o sol, ela ficou mais no calor, foi mais para a piscina, a umidade da roupa se expôs mais, expôs mais, e isso favorece. Aí na relação percebe-se que tem alguma coisa errada. Era muito frequente, é muito frequente no consultório, a gente ouvia às vezes as mulheres falando assim, né? Ai, doutora, como Deusdete falou, meu marido acho que pulou a cerca, porque a gente teve relação e eu comecei uma coceira. Às vezes ela tá com um pouquinho ali de candidíase, né? E a relação sexual, ela vai desencadear mais sintomas, mas não necessariamente ela pegou ali na relação sexual. Sim. Né? Sim. Então, é aquela coisa, a candidíase, ela pode surgir normalmente, sem que a mulher tenha uma vida sexual, ou o homem, e ela pode surgir da relação também, que um passa para o outro. Sim. E é uma coisa que eu até falo para os pacientes também dessa forma, de tentar explicar. Ela não é considerada uma DST, mas ela pode ser transmissível de forma sexual. E provavelmente entre casais. Né? E o que o Deus falou é muito importante. Às vezes, duas coisas. Sempre importante você tá... o que eu falo. Nunca. Afinal de contas, é Deus, né? Eu falo, duas coisas são super importantes. Primeiro, se você está com sintomas, você tem que tratar. A gente vai falar sobre tratamento. Mas, acima de tudo, os dois têm que estar bem. Porque se um tá com sintomas, tá com candidíase e o outro não, durante uma relação pode passar. Aí você trata esse, ele passa para ela. Aí fica aquele vai e volta. Se os dois não tratarem, e outra, durante o período de tratamento, não ter relação sexual para que aquilo seja tratado de forma eficiente. E às vezes o pessoal, doutor, 5 dias tudo bem, mas 10 é muito, né? 7 não dá. Eu falei, cara, 7 dias, pelo amor de Deus, segura ali 7 dias, né? E tem
gente que não consegue tratar. O problema é que a própria relação, né, ela causa um certo traumatismo. Isso. Né? Então, mesmo que os dois estejam em tratamento, ele está tomando a medicação, ele está usando creme, ela está tomando a medicação, usando creme, mas o próprio intercurso sexual, ele traumatiza a região vaginal, a região peniana e perpetua. Perfeito. Isso é super comum. Isso é super comum. A coisa terminou a relação sexual, principalmente no homem, né, Luiz? A Isa fala bastante das mulheres, mas do homem é aquela coisa. O cara termina a relação sexual, começa a ver o pênis mais avermelhado, a glande mais avermelhada, aquele aspecto de morango, né? Vermelho, mas com umas pontinhas vermelhas maiores. Pareceram as pontinhas vermelhas, Exatamente. Isso aí. Doutora, durante a crise, eu posso entrar na piscina, eu posso entrar no mar? Quanto tempo eu tenho que trocar um biquíni, uma roupa íntima, enfim? Durante a crise, é complicado você dizer assim para uma pessoa que está de férias no resort, olha, você não vai mais entrar naquela piscina porque você está em crise. Não, desde que ela faça o tratamento adequado, né, que às vezes a gente consegue instituir o tratamento rapidamente, liga para o ginecologista, liga para o urologista, a gente orienta que pode entrar na piscina, tudo bem, mas não permanecer muito tempo com aquela roupa úmida. Tá? Então, saiu da piscina, vai ficar um pouquinho fora, tomando uma cerveja, uma coisa, tenta trocar o biquíni, leva um biquíni seco, troca, que diminui essa... Legal. Tá. E qual o tratamento, Isa, para candidíase? Então, o tratamento, a principal coisa, como a gente já falou até agora, é tratar sempre os dois, né? Então, se é um casal, o ideal é tratar sempre os dois, mesmo que ele não esteja sintomático. Porque é muito mais comum mulheres sintomáticas do que homens sintomáticos. Afinal de contas, a candidíase, ela não entra na uretra, né? Ela fica ali na superfície do pênis. Então, ele teve relação, lavou, tá novo. Né? Então não tem mais. Não tem mais candidíase. Tá novo, pode usar de novo. Então. Pode usar de novo. Então, o homem, mesmo que ele esteja assintomático, é muito importante que a gente trate os dois. Né? Então, hoje, a medicação via oral, ela tem um aumento da resistência dos fungos, né, porque a gente usou por tantos anos, mas tem alguns medicamentos via oral que ainda têm uma eficácia boa, tá? E sempre o tratamento tópico, né? Porque afinal de contas a gente vai associar os dois. Antifúngicos locais e via oral. E o via oral. Aí, muitas vezes, a gente pensa o seguinte, tá, eu tratei ali, mas como é que eu equilibro essa flora? Lembra que eu falei que a simbiose é importante? Então, é importante que a gente também busque equilibrar essa flora. Porque senão, mês que vem vai aparecer de novo. No outro mês vai aparecer de novo. Sim. Então, a gente lança a mão de alguns medicamentos, principalmente os probióticos, os pré-bióticos, que têm um efeito de repovoar essa vagina, esse pênis, para que a gente crie normalmente aquele ambiente estável para que não prolifere mais fungo. Legal. Só para os nossos convidados, para a gente não deixar essa linguagem do que é o pré-biótico e o probiótico, né? Porque tem três, tem pré-biótico, probiótico e pós-biótico, né? O pré-biótico, ele é geralmente um carboidrato, tá? Que ele tem um efeito, ele geralmente vem associado com ferro, tá? Porque ele tem um efeito de bloquear a manifestação do fungo, de bactérias, bloquear o crescimento delas, tá? E quando a gente associa ao probiótico, que são micro-organismos vivos, né? Geralmente os lactobacilos, que são nossos grandes protetores, são nossos soldadinhos ali para proteção vaginal principalmente, eles interagem provocando a volta do pH ácido, que é a estabilidade da vagina, a volta da estruturação das células ali da vagina que foram machucadas pela inflamação. Então, eles criam um ambiente favorável para que tudo fique bem.
Perfeito. Né? Então, o probiótico e o prebiótico. Tem muitos trabalhos que mostram o tratamento com antifúngico sozinho, mais o placebo, que eles falam, e o antifúngico com o probiótico e ou prebiótico. Geralmente, hoje, as medicações, elas têm associação dos dois juntos, né? Porque viu-se que os dois têm grande benefício. E aí, a melhora das inflamações, tanto vaginite, vaginose e infecções fúngicas, elas têm uma chance de cura muito mais rápido quando você tem o probiótico e o prebiótico associado. Então, é uma suplementação assim, que agora tornou-se mais necessária. Muito né, legal. como um resultado mais eficiente a médio e longo prazo. Não, legal. Probiótico eu confesso que eu não costumava usar, vou passar a usar. Agora, uma coisa que eu uso bastante em tratamentos, que eu falo com os pacientes, inclusive quando pacientes que vão todo final de semana para a praia, estão muito expostos, que eu gosto muito da água boricada. E a água boricada, ela ajuda a secar a região. Então a gente vê secativo, que diminui o ambiente. E ele é antifúngico, antibacteriano, lógico, não tem o mesmo efeito de um antifúngico, de uma medicação via oral, de uma pomada mesmo, mas eu costumo associar, principalmente quando está muito vermelhão, tudo, eu costumo associar, por exemplo, um itraconazol, um isoconazol, creme, não pomada, né? O creme ele absorve melhor e associado com água boricada. Então eu falo que é quase que uma o paciente ele vai tomar banho, ele vai sair do banho, ele vai secar. Você benze com água boricada? Mais ou menos isso, entendeu? Então aquele negócio, ele vai sair do banho, ele vai secar bem com papel higiênico, não com a toalha, que a toalha já está úmida. Então ele vai sair, vai pegar um algodãozinho com água boricada, ajuda a secar mais, passa a pomada e segue o dia. Vai fazer isso 2 vezes por dia e vai fazer isso mais ou menos entre 7 e 10 dias. Acho que é uma forma legal. E às vezes está começando a ficar meio vermelhinho, fala, dá uma limpadinha com água boricada. A água boricada não coça, não arde, não dói. E fica já bem. regride. E na maioria das vezes vai bem. E aí só uma última pergunta antes da gente evoluir para o próximo tema, mas você acha que vale, quando que te faz pensar em operar a fimose pela presença de candidíase recorrente? Porque eu uso isso, por exemplo, como a última coisa. Eu falo, eu vou te tratar. A primeira opção é tratamento, a segunda é tratamento, a terceira é tratamento. Quando isso passa a ser recorrente e não melhora, a gente passa a propor uma fimose, operar a fimose e tirar aquela área que parece que está colonizada pelo fundo. Você vê que tem uma camada avermelhada e você acaba operando. E a maioria, se não dizer, assim, que eu não gosto de falar 100%, né? Medicina no amor, nada é 100%, né? Mas a maioria dos pacientes que a gente opera some, nunca mais volta uma vez por ano, o que quer que seja. Eu acho que você está na dúvida, assim, né? Quando é o excesso de pele só, né? Isso. Que aí você não tem uma indicação cirúrgica formal. Que é aquela fimose com não anel, que está fechando, que você não consegue expor a mas glande. Essa do anel você não acabou. questiona. Não questiona. Você nem se tem candidias, exato. É o excesso de do prepúcio que faz com que a umidade ali se perpetue. Isso aí. Aí você fica com receio, assim, né? Eu opero ele, não vou melhorar. Mas como você acabou de falar, assim, a experiência mostra que quando você opera, o resultado é 100%. É 100%. É 100%. É muito bom. A gente fica com receio porque é um evento traumático, né? Ele tem uma cicatrização, você vai mudar a característica de um órgão que o paciente está acostumado naquela situação, ele vai mudar um pouquinho a sensibilidade, então é uma agressão, aí você fala assim, desnecessária. Às vezes não, né? Às vezes não. Eu hoje sou muito mais permissiva. Antes eu ficava mais na dúvida, mas com o tempo a gente foi vendo que o resultado é tão bom que às vezes para você tirar esse ônus do paciente ou da esposa, da parceira, de ficar sempre com aquela infecção fúngica, você acaba indicando mesmo que é o melhor resultado. Eu acho, tenta uma vez, tenta 2 vezes, tá recorrendo, vai para cirurgia. É isso. A gente sabe que o resultado é bom, a cicatrização é rápida. Eles vão até gostar mais. E o que a gente pode considerar uma recorrência importante para chegar ao ponto de falar, bom, 1, 2, 3, agora eu opero? Então, teoricamente, a gente sabe que 3 infecções fúngicas por ano, a gente já começa a ficar preocupada com como uma infecção
recorrente. Tá? Mas o que a gente percebe é assim, pacientes que têm candidíase de repetição tem quase todo mês. E ele não vem na terceira do ano. Ele vem com 3, 4 anos de sofrimento. Tá? Que está tentando tratar e não melhora. O papo tá ótimo de candidíase, mas tem outras doenças do verão para a gente tantas coisas. Vamos evoluir a nossa conversa aqui, porque tem outro assunto, né? Tem muita coisa e assim, muita dúvida. São dicas práticas, né? São dicas práticas. Eu acho que para quem está ouvindo aqui, deve estar com a canetinha anotando tudo, porque são dicas muito práticas para o dia a dia. É engraçado, eu até falo que a água boricada, eu falo assim, isso aqui é a famosa dica da avó, cara. Isso você não vai encontrar no livro. A água boricada 3%, tem que falar, 3% é da farmácia. Eu não sabia. Aguinha boricada. Isso aí. Eu falo os pacientes andarem na mão. Do pé. Olha só. Então não vamos nem falar do flor rosa, né? Esse é coisa da avó. Esse é nossa. Tataravó. Bacia. Vamos lá, vamos evoluir, pessoal. Então, outro assunto muito importante, que eu acho que vai ser de extrema utilidade aqui para o nosso bate-papo, são sobre as infecções urinárias, né? Que também, obviamente, nesse período de muita exposição solar, muita roupa molhada, diminuição de imunidade, eles vão ser mais frequentes, né? Mas a gente sabe que não só no verão a infecção urinária vai acontecer. Então, acho que é importante a gente colocar aqui primeiro por que a infecção urinária acontece. Você quer explicar, Luiz? Por que a infecção urinária acontece? Assim, da onde vem essa bactéria, né, que causa a infecção urinária na grande maioria das vezes, e por que eu já vou dar um spoiler aqui, por que na mulher é muito mais comum do que num homem a infecção urinária? Eu acho até que talvez a gente foque agora mais na mulher, né, porque provavelmente no homem, geralmente o que a gente faz? Na mulher é mais comum, no homem a gente se preocupa mais, porque é incomum. Né? E aí eu vou explicar até o porquê. Agora, uma coisa também que é interessante no verão é o fato da gente reduzir hidratação. Você tá na praia, você vai tomar o quê? Cerveja, você vai tomar vinho à noite e você acaba esquecendo da hidratação. Sem tomar água, né? Exatamente, você diminui a hidratação. E transpirando, ou seja, você vai perder o seu líquido pela transpiração e não pela micção. Aumentou o calor, você perde água e você não repõe. E a gente costuma dizer, eu até repostei esses dias um post muito legal que eu achei, de uma moça que fala sobre vinho, e ela fala que a cada taça de vinho, o ideal é que você tome de 2 a 3 copos de água. Isso é fantástico. Até eu achei muito legal a explicação, depois acho que vale a pena depois ver lá. Então assim, o que a gente vê hoje na mulher, né? Me corrijam se faltar alguma coisa, se tiver alguma coisa errada, mas o principal patógeno que a gente vê é a Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria que vive no nosso intestino. Tá lá, tranquila, sossegado. Só que no intestino, ok, o problema é quando ela pega o caminho errado. E a gente fala que na mulher, ela tem 3 orifícios, 3 buracos, né, buraquinhos, que são muito próximos. Uretra, vagina e ânus. Então, a gente tem a uretra, que está dentro do introito vaginal, né, ali entre os grandes lábios, do lado acima da vagina. A vagina, né, e 1, 2 dedos abaixo está o orifício do ânus. Ou seja, tudo muito próximo. E a mulher que está de calça o dia inteiro, está andando, que segura xixi, ela vai transpirar, ela vai ter uma umidade local. Isso facilita a bactéria a fazer uma ascensão, né? Fazer uma infecção de fora para dentro. E às vezes uma relação sexual, isso daí tudo ajuda ainda mais. Mulheres que têm, às vezes, problemas intestinais, que também é relativamente frequente, né? Ou dificuldade de evacuar, ou diarreias também facilitam essa bactéria a subir. E a bactéria da Escherichia coli, ela tem uma estrutura que é como se fosse um gancho. E isso ajuda... Uma ventosa. Uma ventosa, exatamente. E ela ajuda ela a escalar a uretra e acessar a bexiga da mulher. E aí a gente vê que é muito mais fácil ela passar a uretra da mulher, que tem ali em torno de 4 centímetros, né, 3 centímetros, 4 centímetros, do que ultrapassar toda a uretra masculina, que é maior. Então, isso é a causa e demonstra a facilidade da infecção na mulher em relação ao homem. Lógico que tem depois imunidade, uma série de outras coisas também. Mas, basicamente, Isa, o Deus falou isso daqui em relação ao momento do verão. E como a gente consegue relacionar isso? O que você tem aí a dizer um pouquinho sobre a infecção da mulher? Porque a gente até fala, é normal ter 1 vez, 2 vezes no ano. Mas quando ela tem 4, 5,
6. Ou aquela que fala assim, doutora, eu terminei um ciclo de antibiótico e já voltei a ter dor. Por que isso acontece? Às vezes não é nem uma recorrência, às vezes é até Uma não tratamento. Não, às vezes o tratamento é insuficiente, ela continuou com a infecção, né? Isso. Na verdade, assim, a infecção urinária na mulher, tem sempre aquela mulher que ela vai ter infecção urinária recorrente, que é essa frequência, né, acima de 3 por ano, a vida toda, a partir da vida sexual, a partir do início da relação sexual, né? Então, essas mulheres, elas podem ter, além do fator anatômico, né, da uretra ser curtinha, tá ali com as bactérias próximas da região, a ascensão, a penetração vaginal do pênis, ela favorece a vagina, ela é elástica, então ela ainda encurta mais a uretra e ela favorece a manipulação ali e a ascensão maior das bactérias. Então, além disso, ela também, essa mulher, a gente acredita que ela tem alguns fatores mais específicos, como se fossem receptores dentro da bexiga que aderem. Essa Escherichia coli entrou, adere. Facilita, né? Facilita. Vem, pode vir. Entrou, adere. Tá. Né? Então, essas mulheres, elas às vezes têm história familiar. A minha mãe tinha, minha avó tinha, minha irmã tinha. Então, essas mulheres, a gente tem que ter uma vigilância muito maior. Tem aquela mulher que nunca teve infecção urinária. E aí, de repente, a partir de um determinado ponto da vida dela, independente do número de relações sexuais que ela tem, ela passa a ter infecção urinária de repetição, uma atrás da outra, aí a gente começa a suspeitar. É uma mulher que está colonizada, é uma mulher que tem alguma nova alteração anatômica que não tinha antes, aí a gente tem que investigar, né? Ou foi um parto que mudou a característica da região. E tem algumas mulheres, por exemplo, que eu acho muito interessante no consultório, que elas, por exemplo, se separam, casam com uma outra pessoa e aí passam a ter infecção urinária. É pobre do marido, coitado, porque ele passa a ser o culpado. Dele, Mas não, a culpa não é dele. Às vezes é porque ela não tinha uma vida sexual tão ativa. Tinha uma vida sexual mais tranquila. Agora tem um novo amor. Tá na fase da loba da mulher, né? Que a libido tá mais exacerbada. Aí ela aumenta a frequência das relações, ela passa a ter passa a ter infecção com mais frequência. Né? Então são várias situações, né, onde você tem as causas, e é por isso que a gente, né, o médico, o urologista, a gente deve investigar a fundo, porque são pacientes de tratamentos diferentes, né, de investigações diferentes. Antes da gente ir para a área da investigação e também dos sintomas, Isa, que eu acho que é importante a gente dizer que os sintomas, nem tudo que parece infecção urinária é infecção urinária, né? Então a gente tem que falar dos sintomas. Mas antes, eu vou me permitir fazer um resumo que eu gosto de falar com as minhas pacientes. 1 minutinho de infecção urinária. Então, fazendo uma capitulação de tudo que vocês fizeram aqui, falaram, essa bactéria, ela sai do intestino, 95% das vezes, são os enteropatógenos, elas precisam de tempo para subir pela uretra, né? Elas ficam na região ali do introito vaginal, períneo. Por isso que é períneo, introito vaginal, por isso que a relação sexual aumenta. Absorventes internos também, a gente esqueceu de falar, mas é importante. A questão dos absorventes internos. Então você aumenta a quantidade de bactéria ali e elas têm o tempo para subir na uretra. Subiu na uretra, além dela subir na uretra, não basta. Ela tem que se grudar na parede da bexiga para começar a soltar a toxina e aí se instala a infecção urinária. Então, voltando e dizendo assim, o que a gente faz? A hidratação que o Luiz falou, porque você tem que fazer uma limpeza mecânica do seu trato urinário. Então, o primeiro mecanismo para você se proteger de infecção é fluxo urinário. Isso. É a VAP. Eu digo para minhas pacientes, faz a VAP, toma líquido. Se for um dia de calor, se for quando você fez atividade física, que você vai transpirar mais, você vai urinar menos, produzir menos urina, aumenta a hidratação. Alimentos diuréticos, pode usar salsa, pepino, cebola, você pode aumentar a diurese. Comer menos açúcar, tá? Açúcar é uma outra coisa que, assim, excesso de açúcar, principalmente açúcar industrializado, aumenta o risco de infecção urinária na mulher, principalmente de repetição. E aí, então, primeira coisa, o fluxo. Segunda... Perder peso. Sem dúvida, sempre.
Mas para as mulheres é difícil, né? Chegar para ela e dizer perder peso, né? Aí não vai me colocar, não vai me complicar. Acima de qualquer coisa, a gente tá ali para cuidar. Os homens a gente fala, ó, essa barriga aí. Não, você não vai falar isso para mulher, né? Então. A senhora poderia perder um pouco de Estou falando peso. das mulheres. E aí uma outra coisa que eu sempre falo, não segura a vontade de urinar. Não segura a vontade de fazer xixi. Sabe que infecção urinária é muito comum, sabe em quem? Em aeromoças, né? Por quê? Porque estão ali no avião, não querem usar o banheiro do avião, geralmente, não sei hoje em dia, mas assim, usam meia calça, né? Aquela meia elástica e fica mais calor, umidade na região. Difícil, né? Tirar, fica preguiça. Entendeu? Então, assim, a coisa do segurar a vontade de fazer xixi é muito importante. Eu falo para meus pacientes, não segura a vontade de fazer xixi. Aí diz assim, mas puxa, banheiro público é difícil de usar. Mas pior do que não usar o banheiro público é não fazer xixi. Né? Não urinar. Então, hoje em dia tem uns dispositivos, são bem interessantes, não sei se vocês já viram, são os dispositivos que eles ajustam, é como se fosse uma máscara, ele ajusta na região vulvar ali, e a mulher consegue fazer xixi em pé. E você tem isso... É como um funil, né? Como um funilzinho, como um funil de silicone, que a mulher pode lavar, você tem isso descartável, de papelão. Então, assim, não deixa de usar o banheiro. Usa um dispositivo desse. Quem vai para a Europa, por exemplo, as mulheres porque o banheiro adoram, né? é muito difícil. Tem que pagar em todo banheiro que você vai. Melhor do que andar com um papelzinho, um lenço umedecido para limpar a tampa do vaso, é fazer um negócio desse, entendeu? Sim. Mas não segurar a vontade de fazer xixi, porque você não pode dar o tempo da bactéria subir. Subir ela vai subir, sim. Você vai tirar com o fluxo. Mas a partir do momento que ela subiu, se ela não tiver tempo de se grudar na bexiga... Você está falando uma coisa tão importante, né? Tão básica, né? Eu vejo muitas vezes, muitas meninas chegam no consultório e falam assim, elas já chegam meio emocionadas, dizendo, olha, doutora, eu me higienizo o máximo que eu posso, eu me limpo de todas as formas, eu tomo banho antes de ter relação, eu tomo banho depois da relação, e mesmo assim eu tenho infecção urinária, deve ter alguma coisa com meu marido. Não, não é assim. É que assim, o mais importante na hora, depois do intercurso da relação sexual, estar com a bexiga vazia antes da relação é ótimo, tá? Favorece a diminuir a probabilidade de infecção. Mas o mais importante é assim, após a relação, faça xixi, tá? Porque o que entrou ali tem uma probabilidade muito grande de sair antes de se aderir. Então, independente de se higienizar, de passar um lencinho, é fazer xixi. Isso é mais importante. Às vezes você está numa situação onde você não consegue se higienizar, vai lá e faz um xixi que você já elimina a bactéria. Né? Então, essa lavagem da bexiga aí é muito importante. É uma coisa que eu falo com essas pacientes, porque é impressionante, né? Quando você vê mulher agendada no consultório, eu diria que mais de 50% é infecção urinária. E aí elas costumam falar assim, que doutor, eu já passei em vários médicos, já tomei um monte de antibiótico e nada melhora. Eu falo que é um momento que a gente se sente como um detetive. Na verdade, toda doença você vai acabar tendo que fazer uma boa anamnese e descobrir, mas acho que a infecção urinária, em algum momento das suas perguntas, você vai encontrar alguma coisa que ela faz que está errado. Seja a limpeza em excesso, o próprio lencinho umedecido. Eu costumo dizer, doutor, mas eu passo sempre o lencinho umedecido, tá? Você seca depois? Nossa, é verdade, não. Então fica assim, ela vai lá, limpa com o lencinho umedecido, aquele negócio fica molhado. Ou seja, voltamos no negócio da candidíase, da umidade. Aí você fala, e a pergunta-chave também é o negócio do intestino. Como é que seu intestino funciona? Putz, quando eu tô viajando, eu vou no banheiro hoje, eu vou no banheiro quando eu volto. Eu fico uma semana sem evacuar. Ou você tem alguma doença inflamatória intestinal? Estou tratando, tenho várias diarreias, eu tenho síndrome do colo irritável, né, doença de Crohn. Então são coisas que são associadas, ou seja, a gente deve sempre pesquisar ao máximo o dia a dia daquela paciente, o comportamento. Você trabalha com o quê? Eu sou secretária. Como que você faz xixi? Doutor, no trabalho não dá, né? É muita gente entrando e saindo, então eu fico ali, eu faço xixi quando eu chego e depois na hora do almoço. Aí, você faz na hora do almoço, quando você chega na hora do almoço, na hora que você vai embora, você faz 3 xixis por dia, então sua bexiga tá desse tamanho. Fora que, além do tempo de liberação de toxina e ação da Escherichia coli, você tem micro rachaduras, você tem micro lesões vesicais. É como se a bexiga estivesse tão cheia,
ela começa a machucar por dentro. E isso também favorece. E a gente sabe que pacientes que têm infecções recorrentes, eles começam a fazer aquele aspecto de bolha, e isso começa a ficar machucado. E se ela não tem tempo para cicatrizar, reepitelizar, que seria o que você cicatrizar e formar de novo uma camada normal da bexiga, a chance de um patógeno, né, que seja a Escherichia coli ou qualquer outra bactéria, ir lá, se instalar e causar algo ainda pior, é muito maior. É muito maior. Então ela precisa de um tempo para se recuperar e ela, acima de tudo, precisa mudar comportamento. Então é isso que a gente vê bastante, né? Acho que é muito importante, voltando a esse vai e vem de resumos, né? E como você falou, assim, né, as pacientes, elas chegam pra gente, né, de vários outros médicos, né? Sempre. Como se dissesse assim, olha, você vai me dar a solução milagrosa para nunca mais eu sentir nada disso, né? Porque, e aí você expõe aquilo, tudo que ela já fez, você fala assim, ai meu Deus, e agora? É isso. A gente teve um congresso ano passado, que é só sobre disfunções miccionais, e um dos temas do congresso era o que fazer com a infecção urinária quando não tem mais o que fazer. E aí, todos os especialistas do Brasil, assim, nessa área, coçando a cabeça e tentando achar soluções para aquelas situações. Agora, o mais legal de tudo é o que você falou. Quando a paciente chega para a gente muitas vezes consegue identificar coisas simples e encontrar soluções. Então, as pacientes que chegam a essa situação de não sei o que fazer mais quando já fiz tudo, são a minoria. Não tenho dúvida. Né? São a minoria. Sempre tem alguma coisa para fazer. É. Né? E eu acho até interessante dessa conversa. A gente vai chegar no tratamento, né? Também, trata-se com antibiótico, tudo. Mas eu acho que o antibiótico em si é o menos importante. Tudo isso que a gente conversou, de entender a paciente, entender a cada uma como sendo um indivíduo, porque às vezes a sua infecção você não precisa tratar com um antibiótico. Você precisa mudar o teu comportamento. Talvez ali, às vezes é o que eu faço, o paciente chega com sintoma, com infecção, tá bom, vamos fazer o seguinte, trata, a partir do momento que você voltar com a urina normal, aí a gente começa uma avaliação, uma prevenção, uma conversa para entender melhor isso aí tudo, mas nesse momento você precisa tratar. Né? E principalmente dizer para ela que ela não é culpada daquilo, né? Nem o marido, às vezes. Às vezes, mas a maioria das vezes ele também não tem nada a ver com isso. É isso. Né? Eu sempre falo, o homem, ele ejacula, ele urina, ele não introduz nada na uretra. Né? É muito difícil, exceto se for fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, mas no dia a dia o homem não tem introdução de nada na uretra, então é muito difícil que ele esteja colonizado. Perfeito. Né? A gente às vezes pesquisa, muitas vezes só para deixar a paciente mais tranquila, mas geralmente eles não têm nada. Doutora, quais são os sinais de alerta, né? Os sintomas, dor na lombar, febre, sangue na urina, e também qual que é o perigo da automedicação? Que é muito comum. Que é muito inclusive. Os sintomas, a gente já tem... sei como já senti, vou tomar de novo, tomar meu mulher, amigo prescreve. Mulher, enfim. Quem não já sentiu, quem né? Nunca, quem né? nunca, mulher. Não leva pra viagem uma cartela de ciprofloxacino que tá vencido, mas tudo bem, tava lá Eu em não casa. vou usar. Só se não Eu vou não vou usar. E usa. Nunca. Então, os sintomas, a gente tem os tipos de infecção urinária, né? A gente tem aquelas infecções que elas são só restritas à bexiga, que ainda bem a maioria delas, né? E aí os sintomas são ardor para urinar, uma frequência urinária elevada, é aquela sensação de, eu quero fazer xixi, sai correndo, uma urgência, chega lá, faz só um pinguinho, e aí vão se agravando os sintomas, né? Ela pode ter sangramento quando essas infecções são recorrentes, que aí já machucou muito a bexiga. E quando a gente deixa esses sintomas, assim, acaba ignorando um pouquinho esses sintomas, a infecção ela pode subir para o rim, né?
E aí ela ter a febre, o comprometimento do estado geral, ficar prostrada, calafrios, aí essas infecções são mais graves, né? A gente tem que dar mais atenção, não pode esperar, não. Né? Agora, eu sempre falo, teve sintoma, começou a sentir que tem alguma coisa diferente, é importante que procure o médico, é importante que entre em contato com a gente. Todas as minhas pacientes de infecção urinária têm meu telefone, porque elas dormem bem e acordam mal. Né? Elas começam o dia bem e terminam o dia mal. Então, não dá tempo. E aí, o que acontece? Essas pacientes acabam correndo para o pronto-socorro. O pronto-socorro acaba... claro, o médico está lá, não conhece a paciente, ele tem que tratar. E aí, às vezes, atrapalha uma evolução, um tratamento que você está fazendo, porque não pode deixar a paciente ir embora. Né? Então, todas as minhas pacientes costumam ter meu telefone. Eu acho que tem uma coisa importantíssima que a gente não pode deixar de falar aqui, é o seguinte, a gente fala de infecções urinárias e sintomas, mas assim, é a urocultura, tá? Porque assim, quantas vezes pacientes que têm infecções de repetição tratam e nunca fizeram uma urocultura para saber, é infecção bacteriana? Essa infecção pode ser de outra causa, pode ser fúngica, pode ser viral, pode não ser infecção, pode ser outras causas que imitam os sintomas de infecção urinária. Então a cultura de urina é muito importante. Outra coisa que eu sempre recomendo e falo para os pacientes é a questão do investigar, principalmente infecções recorrentes, investigar causas anatômicas, que eu acho que a Isa já falou aqui, que é a coisa de, às vezes tem uma estenose na saída do rim, que aumenta o risco de infecção, tem uma má formação que nunca descobriu, e aí vai descobrir, né? Então, essa investigação é importante. E, por fim, a imunidade. A gente falou, acho que pouco de imunidade aqui, mas assim, existem, por exemplo, deficiências de imunoglobulinas, que causam infecção urinária, geram infecção urinária de repetição. Então, uma dica prática, para aquelas mulheres que, além da infecção urinária, têm infecções em outros sítios, tem infecção de garganta de repetição, sinusite de repetição, vários outros sítios, qualquer outro sítio, mas que tem infecções de repetição não só no trato urinário, investiguem causas imunológicas. Né? Eu acho que são dicas, são coisas que a gente não pode terminar esse episódio, a gente está no nosso fim aqui, mas eu acho que são coisas que a gente não pode deixar de falar, né? Sem dúvida. Eu até esqueci de falar uma coisa que a Simone perguntou também sobre a automedicação, né? Sim. Na verdade, Simone, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha muito mais essa preocupação da automedicação, porque era muito fácil chegar na farmácia e comprar o Norfloxacin, o Monoril, e hoje não, hoje a paciente precisa de uma receita, então ela tem que ter, eventualmente, falado com algum médico para poder ter essa receita e comprar. Então, isso ajudou muito, né? Principalmente a manter os nossos antibióticos um pouquinho mais sensíveis às infecções, né? Então, a automedicação hoje, ela existe menos. Mas sempre tem aquela amiga que tem o cipro guardado e o remedinho, e aí eu sempre falo, não se automedique, porque, como Deusdete falou, às vezes não é uma infecção urinária, né? Então, começou a ter sintoma, geralmente a orientação que eu dou no consultório é assim, você tem um exame de urina aí, coringa, na sua mão. Sempre fica na mão da paciente. Vai ter na mão da paciente. Começou a ter sintoma, aí ela me mandou mensagem. Eu falei, sabe aquele pedido que eu deixo coringa? Sim, tá aqui. Pois é, corra no laboratório, que colhe a qualquer momento, não precisa ser a primeira urina da manhã. Isso. Vá lá, faça o exame. Quando sair a urina do tipo 1, que é a primeira, sai com poucas horas, você me envia. E aí, baseado nessa urina tipo 1, eu já consigo ter um norte, se vale a pena entrar com antibiótico, se eu preciso esperar um pouquinho, e qual a característica daquela paciente. E aí, a cultura já está em andamento. A gente só confirma se aquele tratamento foi adequado ou não. Perfeito, perfeito. Vamos continuar? Vamos emendar? Falar mais um assunto? A gente ia fazer 2 episódios, Isa, com você aqui. Tá. Confesso, mas assim, eu acho que o nosso tempo, a gente pode... Tá tão gostosa a conversa, que a gente, eu acho que vai emendar já o nosso próximo assunto e vamos continuar falando das doenças. Deixa de ser uma continuidade desse, né? Exato. Eu topo. Vai ser a mesma entrevistada, você vai estar com a gente,
Não dá para ter pausas nesse papo, tá muito bom. Ai, que bom. Então, já que vai continuar, eu vou fazer mais uma pergunta em relação à infecção de urina, que eu acho que ficou faltando. Tá. Que Não podemos deixar nada muito, faltando. muito, muito importante, que obviamente é o tratamento. Então, assim, a gente sabe que o ideal é ter esse exame de urina que você pediu, que é o que a gente faz, deixa a urina com... embaixo da manga ali, o pedido de exame de urina 1, manda, beleza, temos nome e sobrenome de bactéria, vamos tratar de acordo. Às vezes o que eu faço? Faz primeiro o exame, está muito sintomática, já compra esse medicamento e vai tomando. Então eu faço bastante isso, ó. Então você vai fazer o exame e começar a tomar o remédio. Assim a gente não tem. E lembra que tem uma coisa muito interessante, que existe o famoso cepurim e o piridium, que elas começam a tomar antes. Não, eu estou tomando antibiótico, tudo bem, mas você mascara um exame. Então você pode sim, com o pirídeo, com o cepurim, atrapalhar o resultado do exame de urina. Então começa a tratar, faz o exame de urina. Recebeu a cultura, a gente norteia. Eu posso trocar o antibiótico, se for resistente, como eu posso manter e segue que está tudo certo. Beleza. Tratamento, acho que não vai fugir muito disso daí. Não. E aí, aqueles pacientes que têm a recorrência de sempre, tá machucada, que é aquele negócio do edema bolhoso que eu falei, a parte interna da bexiga tá machucado. Quando fazer a profilaxia, por exemplo, com uma macrodantina, com uma monoril, quando que você indica? Eu gosto bastante. Acho que às vezes é o que salva a paciente, pelo menos por um tempo, para que você tenha uma cicatrização interna da bexiga, e aí a gente vai ajustando. Vamos discutir um pouquinho sobre isso daí. Profilaxia com macrodantina ou qualquer outro antibiótico. Não estou falando de cranberry, essas coisas, mas antibiótico. Tá. Na verdade, assim, quando a paciente chega, eu acabo fazendo aquela anamnese que você fala, né? Vamos perguntar tudo, vamos descobrir, tentar descobrir tudo o que está acontecendo com ela. Tem alguma forma de mudar, né, do ponto de vista comportamental, essa evolução das infecções? Então, eu sempre crio planos terapêuticos, tá? Então, eu tenho o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Tá? Às vezes, a paciente vem de múltiplos médicos, já fez o acompanhamento. O plano A, geralmente, ele consiste em quê? Ele consiste em modificação de hábitos, que eu identifiquei como alguma coisa errada ou alguma coisa desfavorável. Por exemplo, uma paciente extremamente constipada. Eu vou melhorar a constipação dela. Isso já, não necessariamente, essa paciente vai ser inicialmente candidata a uma profilaxia com antibiótico. Eu vou ver o que é que está acontecendo. Se ela não fez nada, se ela veio crua para mim, sem mudança de hábitos, sem nenhum tratamento prévio, essa paciente dificilmente ela vai entrar no antibiótico de cara. Ela só vai entrar no antibiótico de cara se ela tiver ou algum problema grave de saúde, ou se ela tiver alguma condição complicada. Por exemplo, doutora, eu vou embora, vou passar um mês na França. Eu não vou deixar ela sem cobertura. Perfeito. Tá? Mas se não tiver nada fora disso, eu vou tentar evitar o antibiótico. Aí, aquela paciente que já chega, já tentou as modificações de hábito, não tenho mais nenhuma outra coisa que acrescentar para melhorar a prevenção. Aí eu adoro a macrodantina. Só que a macrodantina, ela tem algumas características, né? Ela é uma medicação hepatotóxica, então a paciente que você tem que acompanhar a cada 6 meses a função hepática. É uma medicação que ela pode dar um efeito alérgico nas pacientes. Algumas pacientes têm sintomatologia, passam mal, têm falta de ar, dá fibrose pulmonar. Então, são pacientes que você tem que avaliar, mas no fundo, ela é a medicação de excelência, porque você consegue fazer profilaxia com ela, e os tratamentos terapêuticos de macrodantina, eles não são muito bons, e é um antibiótico que difícil você não cria resistência bacteriana. Sim. Né? Uhum. Aí, se essa paciente, mesmo com a profilaxia com antibiótico,
não der resultado, aí a gente passa para uma investigação mais aprofundada. Então, você vai para as disfunções miccionais, você vai para cistoscopia, que é uma endoscopia na bexiga, e assim vai aumentando a complexidade do tratamento. Mas vai... É complexo, né? Eu falo que a macrodentina para tratamento, ela não é fácil. Porque ela, é o que você falou, ela não é tão eficaz para tratamento, ela é chata de tomar, porque ela é de 6 em 6, todo mundo erra no meio do caminho alguma coisa. Em contrapartida, para profilaxia, é uma vez ao dia. Eu falo, você vai tomar que nem uma vitamina. De manhã, todo dia. E aí, geralmente, eu começo 3 meses e vou acompanhando. Você falou sobre a hepatite, né? E a fibrose pulmonar. Ela é descrita, né? Hepatite por macrodentina. Eu tive uma paciente que teve, por exclusão, você não tem como saber que realmente é, mas ela teve, começou a elevar a TJ-TGP, se sentir mal, tirou a macrodentina, melhorou. E pneumonite, né? Química por macrodentina. Que ela gera uma inflamação do pulmão. Isso eu realmente nunca vi. Graças a Deus. Eu não vi. Muitas. Nunca vi. Mas é mais comum em senhoras, né? Mais comum em senhoras, mas eu tenho pacientes jovens também. Eu tenho uma médica cardiologista recente que ela suspendeu a macrodentina por causa disso. Sim. Uma pneumonite. Olha aqui. Pois é. E tive uma que alterou as enzimas, não chegou a ter hepatite, mas ela alterou as enzimas dezembro agora. Sim. Então tem que monitorar. A gente fala assim, vou passar macrodentina, toma macrodentina e volta daqui a... Não. Você tem que monitorar. E aí muita gente me pergunta o seguinte, e por que 4 meses? E por que 6 meses? E por que 1 ano? E por que a vida toda? Vai depender. Porque, assim, existe uma teoria de que as mulheres que passam a ter infecção urinária de repetição, não é aquelas que têm história familiar, tá? Mas aquelas que, ao longo da vida, não tinham infecção e, de repente, começam a desenvolver infecção, a gente acredita que essas mulheres estejam colonizadas. Né? Então, embaixo a gente tem uma camada de glicosaminoglicanas, um gelzinho, né, na bexiga. Embaixo desse gelzinho, ela teria a colonização por essas bactérias. E aí, situações como impacto, relação sexual, acabaria soltando essas bactérias com mais frequência. Então, por isso você faz uma cobertura de antibiótico por um tempo, que aí gira em torno de 6 meses, e depois você faz o desmame. Tá? E aí que entra também aquela outra coisa da vacina, né? Você entra com a vacina, aumenta a resistência da paciente imunologicamente e junta com a macrodentina que você está inibindo a infecção. Aí você cicatriza a bexiga, você elimina todas as bactérias que estão ali cultivadas e você deixa ela bem. Tá? E você começa o desmame. Ruim é quando você começa o desmame e de repente ela volta. Essa... Aí você volta tudo de novo. Esse assunto é infinito. Não, ele é um ciclo infinito. Mas a gente vai ter que fazer um finito dele aqui. É mesmo. Senão a gente não evolui. Não, vamos evoluir. Evoluir é importante. Afinal de contas. Vamos mudar a caixinha? Qual é o nosso próximo assunto? Isso, que a gente sexualmente vai falar? Transmissíveis, O que você tem de pergunta aí para a doutora Isabel? Carnaval chegando, muitos encontros. E assim, a camisinha, ela protege 100%? Quais cuidados nesses dias de festas e que acho que a informação é bem necessária, né? Tratar esse assunto com bastante responsabilidade. A camisinha, ela não é 100% segura, tá? Ela pode romper, ela pode... se a doença sexualmente transmissível for transmitida pela pele, como, por exemplo, o HPV, que é o papilomavírus humano, a camisinha ela só vai proteger onde ela está recobrindo, né? Tanto a masculina quanto a feminina, né? Vamos posicionar as duas, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Então, o HPV ele pode ser transmitido, né? O HIV, não, o HIV ele tem, a transmissão dele é pelo esperma, né? Pelas secreções. E geralmente com a camisinha, as secreções
permanecem ali na camisinha, Sim. exceto se ela romper, mas de um modo geral, ela fica Não retida deveria. ali. A gonorreia, por exemplo, é por secreção também, né? As uretrites, né? Clamídia, micoplasma, tem Ureaplasma. vários ureaplasma que também são transmitidos por secreção. Então, a camisinha protege. No geral, ela muito mais protege do que não protege. É melhor com do que sem. É melhor com do que Com sem. certeza, com certeza. Mas E a mensagem que fica é que não é 100%, né? Não, sem dúvida. E é muito interessante, você falou um negócio do HPV, né? E a camisinha, normalmente, ela vai até a base do pênis, né? E a gente vê que existe a possibilidade de contato base com base, né? Introito vaginal, que é a região dos grandes lábios, com o pubis masculino. E além da gente saber que tem lesão nessa região e a contaminação ela vem por encostar com a lesão, né, ter contato direto, a gente vê que muitos homens e muitas mulheres se depilam, e às vezes se depilam de forma errada. E a gente vê, isso é muito comum, o cara que passa aquela gilete bem mal passada, às vezes no sentido contrário do pelo, parece uma coisa besta, mas quando você faz isso, você machuca a base do pelo, você entope ali a região do folículo e você faz ali uma espinha, e essa espinha vai virar um machucado, ou seja, uma área exposta, uma área aberta. Então é muito comum, além das foliculites, né, que a gente vê por causa da depilação de forma errada, essas áreas formarem a foliculite e serem receptores de infecção de pele, uma delas na região genital é HPV, né? Que é uma porta aberta, né? É isso, HPV e herpes genital. E a gente vê que o Que herpes são as fica duas ali, DSTs virais, né? São as Exato. principais. Talvez a HPV é a mais comum do mundo e o herpes também é super frequente. Vamos falar especificamente de cada uma delas? Vamos. Rapidinho? Vamos. Sim. Vamos falar o começar pelo herpes. Especialista é o Luiz. Vamos começar pelo herpes, Luiz. Vamos começar pelo herpes. A gente já falou, é um vírus, né? Sim. E sim. qual é a sintomatologia? O que o paciente sente? Legal. Quer dizer assim, puxa, A gente vê muito do herpes, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Vamos falar especificamente mais de herpes genital, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Você vai ter aquela região que ele começa a apresentar pródromos, né? O que são pródromos? São sensações pré-lesão, antes da bolha aparecer, antes da lesão aparecer, né? E os pródromos seriam uma área estranha, sensível, levemente aumentada, um pouco ali avermelhada, você fala, vai dar ruim, vai aparecer alguma coisa ali. E geralmente a pessoa que tem herpes, a não ser que seja a primeira vez, né? Mas a pessoa que tem recorrente, ela já sabe. Tanto que uma das coisas importantes, a gente vai falar sobre o tratamento, seria iniciar o tratamento antes de aparecer a bolha. Mas o principal é o quê? São os pródromos, que são esses pré-sintomas. Vai evoluir para uma área avermelhada, essa área avermelhada vai formar bolha. Normalmente são bolhas pequenininhas e próximas. E elas vão pegar uma região específica, que são chamadas... E dolorosas. Ainda não, ela vai ficar dolorosa principalmente quando ela explode, quando ela eclode, né? E geralmente ela vai seguir uma área de inervação, porque é um vírus que ele tem uma associação com dermátomos, né? Que são áreas inervadas específicas. Tanto que ele vai sempre aparecer naquele mesmo lugar. Mesmo lugar. Você vai ver, às vezes, na região ali do pubis ou na própria pele do pênis, o paciente já tem até cicatriz. Ele tá, por quê? Machuca, volta, machuca, volta, machuca, volta. E aí, quando essas bolhas se formam em vários conjuntos, elas começam a estourar, aquilo arde. E aí a pessoa tem muita dor. É a sensibilidade, né? Antes, que é aquela sensação de queimado quando encosta, mas depois, a hora que explode, causa muita dor. E neste momento que explode, que sai aquela aguinha, que é a hora que você mais transmite. E aí, quando que você vai parar de transmitir? Quando cria crosta, quando ele cicatrizar, né? Então, por isso que o ideal é você sempre tratar com medicação via oral, né, com valaciclovir, né, ou aciclovir, valaciclovir, todos os antiherpéticos. Ideal na fase pré, né, você já começar a fazer um boost de medicação, entrar ali com 2 gramas, né, de medicação, que é um valor bem pesado, a gente pede para o paciente não beber, porque ele é muito também hepatotóxico. Aí às vezes o cara fala assim, não, mas esse final de semana tem uma festa, aí posso começar a tratar na segunda? Assim, cara, você vai beber?
Não vai ter jeito. Então começa na segunda. Não bebe e começa o tratamento, cara, né? Pelo amor de Deus. Não adianta, cara. Você tem que ser real. Você acha que o cara vai... Ele vai fazer os dois. Eu prefiro o cara com herpes que vai até passar sozinho do que o cara com hepatite fulminante. Então, isso é bem verdade. Eu falo isso. Eu tô lá na quinta-feira. Ele tem a festa como é que é o... Eu tô velho, não lembro quando é a festinha de fim de tarde. O happy hour. E o cara vai para um bar depois e ele vai beber. Você vai beber? Então você vai começar no domingo. Você vai começar na segunda. Você não vai tratar agora. Você vai fazer o tratamento de 5 dias, 12 em 12. Ok. Sempre é importante tratar. Mas se ele vai sair para beber, eu falo, não trata. Porque é hepatotóxico. Você vai ciclovir todos eles. Sempre quando a gente fala de herpes, a gente tem que falar da cronicidade, né? Sim. Então, para também colocar para os nossos convidados aqui, o herpes é aquele mesmo do herpes labial, o tal do sapinho, aquele que era do beijo e que agora misturou tudo, né? Então, herpes genital com herpes labial, a gente já trata da mesma forma, mas é a mesma característica. É aquele paciente que tem a cronicidade, porque é um vírus que uma vez que você tem, ele fica latente no organismo, ele não transmite, ele só vai transmitir, como o Luiz falou, quando você tem a bolha, o líquido da bolha que tem o vírus, mas quando você não tem a bolha, você pode ter o vírus na forma latente que fica embaixo da pele. Ele não vai transmitir, não vai ser transmissível. Quando ele vai aparecer? Quando tem uma baixa imunidade. Você lembra, por exemplo, o sapinho, quando que aparecia? Véspera de prova, namoro novo, que tá tensa, tá ansiosa, a menina tá ansiosa, estresse no trabalho. Noites mal dormidas. Né? Então, isso é a mesma coisa pro herpes genital. Então, essa cronicidade e a coisa do pródromo, do paciente entender, a partir do momento que ele começa a perceber que ele tem um sintoma antes das bolhas aparecerem e fazer esse boost de antiherpético, né? Seria o ideal. Né? Eu acho que essas são as mensagens para casa. Né? Às vezes esse é um cara, quando eu vejo que ele é muito recorrente e eu tenho amostra no consultório, eu deixo com ele. Falo assim, cara, já fica com pelo menos uma amostra. Para tua próxima, você já começar. E já começar antes, porque até ele me achar, até ele ver qual que ele vai tomar, ele já consegue tratar. E nesse recorrente, existem até casos que você pode tratar com valaciclovir ou aciclovir de forma contínua. Só que aí você fala assim, putz, você vai dar 400, 500 miligramas de valaciclovir todo dia. Você pode associar uma lisina também, né? Uma lisina vai lisina bem. É sempre bom, melhora a imunidade. É um aminoácido que ele compete com a arginina pro herpes vírus. Então, acho que ajuda também para você diminuir os episódios de infecção recorrente. Eu estava até conversando com Deus Dete um dia desse. Antigamente, 20 anos atrás, a gente tinha alguns dermatologistas que manipulavam vacinas, né, para melhorar a imunidade. Acreditava-se que essas vacinas agiam contra a herpes, né? Hoje a gente sabe que não tem. A gente tem vacinas para herpes em fase 2 e fase 1. Em estudo, mas não tem nada que a gente possa trazer para o paciente. Aí chega aquele paciente no seu consultório e aí fala assim, doutor, esse ano eu tive 6 herpes. O que eu faço? Aí você fala assim, olha, tem a prevenção. Você usa a medicação diariamente, aí você vai ver fatores de risco, hepatopatia, conversa com o paciente, vê se ele topa evitar a ingestão de bebida alcoólica e se ingerir em baixa quantidade. E fala para ele, olha, é o custo-benefício, a gente precisa te deixar um tempo com a prevenção. E às vezes, quando você deixa ele com uma profilaxia por um tempo prolongado, de 6 meses a 1 ano, você consegue que ele, como se imunologicamente ele conseguisse se recuperar. Às vezes como a gente sabe que tem um estresse relacionado ao desencadeamento dessas crises, às vezes é um momento de estresse da vida dele que passa. E aí ele para de ter essas recorrências. Sim. Porque é muito chato. Todo mês você ter aquela queimação, aquela bolinha. E aí você não pode ter relação, porque você pode transmitir. Então isso gera uma angústia, um estresse psicológico imenso. E a gente vê que é muito relacionado com o pessoal que trabalha com marketing, pessoal que trabalha com mercado financeiro, né? Que são profissões associadas com tempo de trabalho desregrado, né? Às vezes que nem o marketing, ele trabalha até TI, os caras trabalham até 2 da manhã,
depois acordam às Muda 10. o ciclo circadiano todo, né? Completamente. Falou um Mas médico que dorme todo E- dia certinho, Não, exato. que não opera E por à último, noite. médicos. Por último, médicos também. Não, é muito... E quando você tá aí, você expôs, você não dorme, você não Tava come esperando bem, a hora você que ele ia falar, os volta. médicos também. O médico, a gente tem muitas essas coisas quando na época de faculdade, né? Residência. Quando tem época de prova, era semanas sem dormir. E aí não tem jeito, é muito comum. Como o estilo de vida é Importante. importante, Dita né? a Na sua questão saúde, né? de você manter a sua imunidade, né? Isso é muito, muito perceptível no consultório. Eu tenho uma conduta, né? Que quando eu preciso entrar no herpes com profilaxia de manutenção mesmo, aí eu tenho alguns infectos amigos e eu acabo encaminhando até pro infecto, para ele sem conduzir dúvida, essa sem parte, dúvida. que eu acho que tem muita coisa clínica associada, que eu acho que ele vai ser beneficiado. Mas e nós, tá com o cara urologistas, mais... temos essa vantagem de Sim. tentar mexer no estilo de vida do paciente Então, também, sem né? dúvida, sempre. O urologista acaba Sempre. sendo o ginecologista O guru. do homem, né? O guru do homem, é o orientador. Vamos falar de HPV? Outra doença viral? Vamos. Eu tenho uma dúvida, doutora. Muitas doenças são assintomáticas. E como eu posso saber a diferença do que é uma infecção que eu adquiri ali, talvez por uma relação ou por uma imunidade baixa, alguma coisa nesse sentido, e quando é uma doença, de fato, é algo que eu preciso aí me preocupar ad eterno? Para a mulher, é uma coisa importante a visita regular ao ginecologista, né? Porque a mulher ela tem um órgão interno. Uhum. Então, o HPV, por exemplo, ele é um órgão, ele é um vírus que costuma se instalar no colo do útero, e a gente não tem a visão do colo do útero todo dia, né? E não adianta você esperar que doa, ou você esperar que tenha secreção, ou você esperar que tenha sangramento, porque às vezes ele forma verrugas, forma algumas feridas, que não dá sangramento. Então, o importante é fazer o acompanhamento ginecológico. E uma coisa muito importante para mim, assim, acho que eu vou até causar uma polêmica aqui, depois se quiserem cortar, podem cortar. Nunca que se Eu sou aqui de se uma fala, aqui se região, faz. eu sou de uma região, Liga o preto e branco aí, o cinza aí. eu vim de Recife, né? Sim. E é uma região que tem uma prevalência muito grande de HPV, Uhum. né? E lá, minha adolescência eu ainda estava lá, eu vim para São Paulo aos 22, a gente tinha o costume de fazer a prevenção ginecológica com o PAPA, que é a citologia, e a colposcopia. A colposcopia nada mais é do que olhar com uma lente de aumento o colo do útero e as paredes vaginais, que é justamente onde o vírus se instala. Então, as mulheres que tiverem acesso, que for possível, devem fazer pelo menos uma colposcopia por ano. Né? Porque você pode ter no Papa Nicolau um resultado que é só uma secreção, você pode ter um falso negativo. Né? Então é importante fazer, mesmo que você tenha parceiro único, mesmo que você tenha já algum tempo sem vida sexual ativa, vale a pena, porque é um vírus, ele é muito camuflado. Ele hoje não apresenta nenhum sintoma, ele hoje não apresenta nenhuma verruga, mas dependendo do seu estado imunológico, você pode ter adquirido ele 5 anos atrás e agora ele se manifestar. Então, mas eu estou 5 anos sem ter relação sexual, não importa, mas foi aquela relação 5 anos atrás que você pegou e apareceu. Eu tive muitos problemas assim de ter que juntar casais no consultório. Eu ia comentar exatamente isso. Porque todo consultório tem isso. Onde a esposa tinha o HPV e o marido não. Mas como pode? Como pode? Ela saiu com outro? Não é isso. Veja bem. É que ele entrou em contato com o vírus. Às vezes ele manteve o vírus ali por um certo tempo e aí ele transmitiu para a esposa. Ou ele já vinha de outros relacionamentos e transmitiu em algum momento para a esposa. E a esposa passou 3, 4, 5 anos sem manifestar e de repente manifestou. A gente estima, os trabalhos mostram que 80% dos homens eliminam o HPV em até 1 ano e 8 meses. Legal. Espontaneamente, sem tratamento. Por quê? Lembra que eu falei que
lavou, tá novo? Uhum. Então ele entra em contato com o HPV se instala nas células superficiais do pênis, o pênis descama, né? A nossa pele descama, Sim. e aquelas células vão embora. E ele não manifesta o HPV. Tá? E a mulher não, a mulher tem um órgão interno, tem o colo do útero, ela recebe, Tá aquela tudo lá. secreção fica ali um tempão, depois que ela vai eliminando, então ela tem muito mais facilidade para adesão desses vírus, por isso que a gente tem aquela correlação muito grande entre o HPV e o câncer do colo uterino. Não é o HPV o câncer de pênis. Sim. O HPV e o câncer de pênis existem, Sim, é isso que eu ia mas falar. num percentual muito menor que o HPV e o câncer do colo do útero. E é super preocupante porque ele é super agressivo, né? Super agressivo. E o que você falou que acho que é o mais importante, o homem olhou, ele consegue ver. E mesmo conseguindo ver, a gente pega o pessoal que volta no consultório com 300 lesões. Porque às vezes nem acha que é. Porque não achou que era nada. Não tem a ideia de que seja doença sexualmente transmissível. É uma verruga, Não, e às vezes parece uma pinta, né? uma pinta. Uma pinta. Às vezes do até de mesmo estimação. jeito. Você pergunta quanto tempo você tem isso? Desde que eu nasci. 2 anos, Não, 5 tem anos. 10 anos, 5 Ah, anos. meu É. Desde que eu nasci. Eu falei, não, peraí, isso aqui não é desde que nasceu. Mas eu tô dando risada interna aqui, porque você vê, a culpa é sempre do homem, né? A Isa falou, a mulher tem o HPV, o homem não. O que aconteceu? Vou juntar. Não, o homem transmite. Ela não pode ter trazido de um relacionamento anterior, então. Eu sou a maior defensora dos homens. O negócio é Não fazer fala isso. polêmica. Cara, eu tô dando. A culpa é sempre do Hoje é homem, 2 não a é 2 possível. Não. É só para justificar o seguinte, que ele chega lá para me perguntar por que ela tem e ele não tem. Então, ele vai acusar ela de ter saído. Eu falo assim, não, você pode ter transmitido para ela, só que você não tem mais. E o contrário também é verdadeiro. Lógico, ela pode ter vindo de outro relacionamento. atrás. E ela só está contando um fato. Ele tem uma imunidade eficiente, eliminou o vírus, não pega mais, porque ele já criou uma resistência àquele vírus que ela tem, e aí ele não manifestar. Ou ele tem no manifesto, é isso que eu ia falar. Isso. Ou ele tem no Ele manifesto. não manifesta. Mas eu acho que a mensagem que fica pro HPV é assim, a gente nunca sabe nem de quem, a não ser que a pessoa tenha parceiro único ou parceira única na vida, né? Um único parceiro na vida inteira ou uma única parceira na vida inteira, você nunca sabe nem de quem, nem quando esse HPV se instalou. Então, quando ele surge num casal monogâmico, seja no homem, seja na mulher, não dá para você culpar e dizer assim, ó, a culpa é porque pegou agora. Pode vir lá de trás. Acho que isso é uma coisa importantíssima, que é um dilema no consultório. Cara, mas e assim, dá às vezes separação isso daí. ele chega lá com a verruga, tudo beleza, você queimou, tirou, independente. 5 minutos, tratamento. Mais 1 hora de bater papo. Doutor, como é que eu vou explicar isso lá em casa? Não, você tem que ajuda a explicar. Eu falo assim, não tenta explicar. Traz a esposa aqui. É melhor. Traz a esposa aqui, deixa que eu converso. Eu já cheguei a ligar para a esposa de vídeo e conversar assim, ó. Ele falou assim, ó, amor, A tô gente aqui, salva fala. casamento, Simone. Exato, a gente faz muita coisa boa. Se é boa, eu não sei. Mas Resolve, eu tenta sei. resolver, tipo, né? paciente Ali, que me ligou de vídeo, ligou pra esposa, eu tive que explicar pra ela de vídeo. Tipo, paciente que eu gravei áudio, olha, isso aqui é assim, parará. É impressionante, porque assim, você fala assim, doutor, não sei, eu juro pra você que eu não fiz nada, mas ela não acredita. Vambora, a gente conversa e vê o que vai dar. O HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. Então, acho que é importante a gente falar aqui também da questão da vacinação. Né? Acho que entra importantíssima a questão da vacinação, porque a Isa já falou que para o homem, até pode dar câncer de pênis, começar uma lesão do HPV? Pode, mas é muito mais infrequente. Tem que ser aquele HPV, né? E ele nunca começa como câncer, né? Ele começa vai começar como com a HPV. verruga, ele corre para você e trata. Então, ele olhando e é visível, o pênis... né? É visível. Ele aquilo vai olhando o incomodar pênis, ali em algum Ele momento, vai incomodar, né? em algum momento ele vai incomodar. Ou ele vai passar no urologista e um médico por outro motivo e vai ser diagnosticado. Ou a própria parceira, o parceiro vai reclamar, né? Que é isso aqui? Isso. Né? Mas na mulher é diferente, né? Porque aí na mulher o grande risco é a questão do câncer de colo de útero, como você falou, né, Isa? Então, a importância da vacinação, tanto para meninas e para meninos, e que fase da vida a gente tem que indicar essa vacinação?
A vacinação hoje, a gente tem disponível, né, várias vacinas. A gente tem a trivalente, a quadrivalente e a nonavalente. Essas vacinas, elas tentam cobrir, tentam cobrir os vírus mais agressivos para o câncer do colo do útero, né? Os mais carcinogênicos, né? Então, a fase ideal é antes da vida sexual ativa. Exato. Tá? Então, por isso que hoje o Ministério da Saúde, eles têm um calendário de vacinação para meninas dos 11 aos 13 e para meninos, para meninas dos 9 aos 11 e para meninos dos 11 aos 13. Tá? A vacina do Ministério da Saúde é a vacina trivalente. Tá? Infelizmente, não é a nonavalente. Tá? A nonavalente a gente encontra nos centros de vacinação. Elas devem ser até os 18 anos tomada em 2 doses, com intervalo de 6 meses. E a partir dos 18 anos em 3 doses, com intervalo de 0, 2 meses e 6 meses. Tá? Então, mesmo aquele garoto que teve um início de vida sexual, um adulto jovem, se ele não tem HPV, vale a pena ele se vacinar. E aí muitos pacientes me questionam o seguinte: doutora, mas eu tenho HPV, vale a pena eu me vacinar? Claro que vale. Claro que vale, porque você está estimulando o sistema imunológico contra aquele vírus. Então, se você está fazendo um tratamento para aquele vírus, você está tratando especificamente ele ali na superfície. Só que tem outras regiões, outras células ali que não se manifestaram ainda na forma de verruga e estão infectadas pelo vírus. E aí, se você tomar a vacina, né, imunologicamente você tem mais capacidade de combater. Então, antigamente, eu falo 15 anos atrás, a gente tinha essa dúvida. A vacina, quando ela chegou, ela vale para quem já teve HPV? Hoje a gente tem certeza que ela vale para quem teve HPV. Sim. Tá? Até porque quando a gente fala do tetravalente, nonavalente, só para a gente explicar, é a história do o herpes, o HPV, ele tem mais de 100 sorotipos, né? Mais de 100. Tem 500 e poucas cópias. múltiplos sorotipos, só que você tem os sorotipos que são maiores causadores do câncer. Você tem o HPV benigno, né, aquele que não vai causar câncer, de baixo risco, e tem os de alto risco. Então as vacinas cada vez mais tentam abraçar os sorotipos de maior risco para o câncer do colo de útero. E o engraçado, o interessante do HPV, que eu sempre falo, assim, os benignos são os mais chatos para tratar. São os que mais voltam. Mas causam verrugas, né? E os mais agressivos são os mais fáceis de tratar, né? Às vezes você trata, faz o procedimento, faz a cauterização, faz o tratamento complementar, porque é necessário, faz a vacinação e o paciente fica curado. Agora, ele vai poder dizer que ele é curado para a vida toda? Não, a gente sabe que pode ficar ali, né, sem se manifestar, incubado na superfície da pele, e a gente torce para que não volte mais. Então, todo homem, ele deve se autoexaminar, né, dá uma olhadinha, vê, levanta o pênis, olha com o auxílio do espelho, vê se tem alguma coisa diferente, para que a gente consiga identificar cedo, né. E aí tem a questão da pilificação, que, como o Luiz já falou, o ideal é não fazer a raspagem com gilete, com lâmina. O ideal é usar a maquininha ou tesoura para dar uma diminuída. Um pente para cima, né? Para não pegar a base. Mas são dicas práticas, porque assim também, se não fizer, se você não consegue fazer autoexame, se você não tiver também ali como ver, né? Na região. Não, é difícil, Uma dúvida, doutora, uma última dúvida. Essa vacina, ela faz sentido em qualquer idade para a mulher? Ela faz sentido em qualquer idade, porque imunologicamente ela fica bem. E uma coisa que assustou muita gente quando começou a vacina, né, é que a vacina dá paralisia, ela dá algumas alterações, ela desencadeia algumas doenças neurológicas, tudo. Mas elas são partículas do vírus,
né? Então, ela pode estimular o sistema imunológico. E se você tem uma tendência a uma doença autoimune, isso pode acontecer, mas não é a rotina, né? Tanto que quando aparece um caso assim, divulga-se na mídia. Sim. Só que não tenham medo de se vacinar, porque muita gente vai se beneficiar. Também acho. E eu espero... Direta e indiretamente, né? Isso que é legal. Direta e indiretamente. E eu espero que um dia, daqui pouco tempo, a gente não veja os casos que a gente vê hoje com desastres, né, para os pacientes provocados por câncer do colo do útero, que é uma coisa evitável. Se a gente evita o HPV, a gente zera em 100% o câncer do colo do útero. Então, é uma coisa que parece estar nas nossas mãos, né? É isso. Muito fácil de fazer. Sim. Se cada um fizer sua parte, isso vai solucionar o problema do câncer do colo do útero. É complexo. O ser humano é complexo, né? Peraí, 2 segundos. Só uma coisa. Vacina para herpes a partir dos 50 anos. Só falei isso pra gente não esquecer de falar de vacina de herpes também. Herpes zoster. Porque as pessoas vêm sempre... Doutor, e a vacina da herpes, ela funciona? Herpes zoster a partir de 50 anos, pensando em herpes zoster de pele para pessoas de 50 anos. Só pode depois não falar que a gente não falou da vacina da herpes. É bom. Prontinho. É bom. Que não tem nada a ver com herpes genital, que não tem nada a ver com herpes labial. Mas a pergunta sempre vem. Sempre vem. É isso aí. O papo tá ótimo, mas precisamos encerrar, né, Simone? Sim. A gente tá olhando aqui pro relógio, senão a gente começa a tomar bronca. O Luiz te apresentou, Isa, eu quero te agradecer, fazer esse encerramento aqui. É um prazer enorme ter você como colega, parceira de trabalho aí por longos anos. A Isa, como o Luiz falou, é sempre essa pessoa didática, calma, tranquila. Os pacientes adoram ela, super, super acolhedora. E esse perfil que a gente gosta de trazer aqui no nosso podcast, porque é realmente informação, mas com um papo leve, com cuidado, com intenção de realmente passar uma mensagem que ajude a todos os nossos convidados que estão nos assistindo, né, Luiz? Isso aí. E eu costumo falar que eu passo para a Isa, os pacientes que têm essas dificuldades, às vezes de problemas vesicais, que muitas vezes esses pacientes precisam de atenção. Né? Tá muito voltado com a parte de cabeça, de comportamento, e não são todos os profissionais que mexem com disfunções miccionais e que a gente não faz tanto e que tem esse cuidado que a Isa tem de falar, de abraçar, né? de ser Isa. De ser Isa. Então, assim, é uma propaganda que a gente faz, mas que ela é cheia de verdades, tá? É um prazer ser colega e, acima de tudo, é um prazer ser seu amigo, né? E é isso aí, a gente agradece muito por estar aqui com a gente hoje. Ai, meninas, vocês vão me deixar emocionada. Como é que eu vou falar aqui agora? Só pode chorar, hein? Não pode chorar, mas pode cantar. A Isa gosta de cantar. Ela pediu para cantar. Não posso cantar. Eu queria agradecer, Deus, por tudo, né? Pelo convite, por trabalhar com você, por trabalhar com o Luiz. É sempre uma alegria trabalhar com vocês, de manhã no centro cirúrgico, nas cirurgias, no dia a dia. Poder ajudar quando a gente precisa trocar uma informação, isso me deixa muito feliz. Poder vir aqui é um prazer imenso e estou aberta para quando precisarem, se quiserem me chamar de novo, estarei de volta. Não tenha dúvida. Assunto não vai faltar. E essa coisa que vocês falam, assim, eu acho que eu cheguei numa fase da vida que eu acho que a gente está no mundo aqui para cumprir uma missão, né? E a minha missão, ela está relacionada à medicina, ela está relacionada ao acolhimento, ela está relacionada a ver que os pacientes são mais do que uma doença, né? E eu tenho um imenso prazer em fazer isso. Vocês sabem que eu gosto de paciente problemas, né? Então... É isso aí. Obrigada. E eles precisam de você. Doutora Isabel, muito obrigada. E é isso, chegamos ao final de mais um episódio. E se você se identificou com algum ponto da nossa conversa ou ficou com alguma dúvida, envia para a gente sua pergunta. Muitas questões que vocês trazem nos ajudam a construir os nossos próximos episódios. Teremos o maior prazer em responder todos. Compartilhe esse conteúdo com quem pode se beneficiar dessas informações e não esqueça, falar sobre saúde também é uma forma de cuidado. Obrigada pela companhia e até o próximo Fala Ouro.